Caríssimos senhores e senhoras de Salve Maria, sejam todos bem-vindos. Rogo a Deus Todo-Poderoso, por intercessão da extremosa Mãe Maria Santíssima, que todos vós sejais receptáculos de bênçãos e graças para nutrir a vossa espiritualidade e para suprir as vossas necessidades materiais. Que no dia de hoje, nenhum dos senhores e das senhoras, erguendo os olhos para o céu, suplicando a Deus, não seja atendido. Antes, pelo contrário, Deus seja propício às vossas preces e a vós mesmos. No dia de hoje, dia 8 de julho, da 13ª semana do Tempo Comum, a Santa Igreja Católica Apostólica, na sua sabedoria milenar, nos traz um evangelho que fala da eleição dos apóstolos. Essa é a eleição maravilhosa, em que esses homens realmente se tornaram fiéis, apesar das suas contingências próprias inerentes a homens concebidos no pecado original, mas as demonstrações de amor, de afeto, de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo foram tais que eles são tidos e havidos como os pilares da Santa Igreja Apostólica Romana. São apóstolos. Apóstolo em grego quer dizer aquele que é enviado, o mensageiro de uma palavra que não pode ser escamoteada, mensageiro de uma verdade que não pode ser extraviada, mensageiro de uma palavra que não pode ser alterada. Por isso, eles têm o cunho de glória maravilhosa, porque foram fiéis a esta realidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, a par disso, disse-lhes com encanto, talvez expulsando um sorriso nos lábios, com um contentamento inaudito, disse aos apóstolos: já não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que é do meu Pai. Tudo bem? Esta honra, esta faceta da medalha, de honra e de glória, de áurea maravilhosa, tem no seu reverso também um custo. Há um custo a ser pago por ser apóstolo. Qual é o custo esse? O que significa ser apóstolo? Por que nós comemoramos esses apóstolos? Por que os reverenciamos? Por que os respeitamos, admiramos e imitamos? Porque eles pagaram um preço muito caro, o preço da fidelidade. Nos momentos cruciais da sua vida, quando atravessavam os mares orientais tempestuosos, eles não arredaram, não recuaram, não desistiram. Quando passavam fome, quando passavam sede, a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eram vítimas de vexames, eram vítimas de bullying, quando eram vítimas de maldizentes, quando eram vítimas dos fariseus e escribas, inclusive dos soldados romanos, eles não desistiram porque queriam permanecer firmes no discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, num caminho traçado por Deus e destinado para eles. Eles não desistiram. Esse foi o preço a pagar. O último preço a pagar foi nada mais nada menos no momento em que eles foram ameaçados de serem mortos, e eles não retrocederam, não hesitaram e finalmente foram apreendidos, foram mortos. São eles mártires, os apóstolos, na sua maioria. Por isso mesmo, nós, ao contemplarmos esses apóstolos, vemos este preço que eles pagaram e admiramos, os vemos como aqueles que realmente, tendo sido fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquela palavra salvífica, aquela palavra salvadora, aquela palavra que transforma, aquela palavra que eterniza a nossa vida, que é aqui na terra, sendo ela mortal, mas através dessa palavra, na outra vida, a nossa própria vida é imortalizada. Porque esta palavra chegou até a nós através desses mensageiros magníficos, os quais nós devemos gratidão infinita e veneração inconteste. São os apóstolos. E ainda há uma coisa que é se dizer a respeito deles para encerrar estes comentários. Os apóstolos, eles tinham dupla missão: levar a carta, como diz Plínio Correio do Velho. Apóstolo, post. Fazer o quê? Levar o quê? Uma carta. Que carta? De Jesus Cristo Nosso Senhor, escrita por ele. Fazer chegar a todos os homens esta carta com total fidelidade. Pois a mensagem que os apóstolos nos transmitem não é deles, é a mensagem de Cristo. Portanto, quando eles dizem algo que não tenha sido escrito por nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, eles dizem-o
sob a inspiração do Espírito Santo, pois nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: o Espírito Santo virá e vos recordará tudo isso que vos tenho dito. Alguns comentários que supostamente são dos apóstolos não são deles, porque eles no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, naquele momento áureo em que o Espírito Santo sobre línguas de fogo incidiu sobre eles através da Virgem Maria, eles receberam aquele cunho de infalibilidade, aquele cunho de dizer sempre a verdade, aquele cunho de estar constantemente ligado a Deus, ligado a Jesus, ligado à divindade, por onde, quando eles abrissem seus lábios e começassem a falar, eles não cometiam erro. Por quê? Porque eram assistidos pelo Espírito Santo, por este vínculo indissolúvel que eles tinham com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a divindade. E existe mais algo a ser ponderado aqui. Os apóstolos, havia momentos em que eles não poderiam dizer uma só palavra. Por quê? Porque São Francisco de Assis vai dizer: pregue, anuncie o Evangelho. Se for necessário, use as palavras. Ou seja, não é muito necessário para anunciar o Evangelho o uso das palavras, mas sim, vai dizer São Francisco de Assis, que cuide da sua própria vida, porque pode ser o único Evangelho a ser lido pelos outros. Ou seja, mais eloquente ainda que as palavras proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais eloquente ainda que as palavras proferidas pelos apóstolos era a própria vida deles. A vida de santidade, a vida de virtude, a vida de fidelidade. A vida dos apóstolos é a própria carta enviada por Deus. Quando os apóstolos chegavam às multidões, o que mais reluzia neles é a santidade deles, daqueles que viveram com o nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles que receberam uma luz intensíssima da divindade que emanava de nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles que observaram de perto a vida do Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, e receberam dele os influxos da graça para manifestar, para refletir a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. São os apóstolos que nós hoje contemplamos pela sugestão da Santa Igreja Apostólica Romana. Mas também, nós não somos meros espectadores, nós não somos meros discípulos que seguem sem transformação. Nós, ao contemplarmos a vida dos apóstolos, sentimos no mais íntimo da nossa existência, do nosso ser, um chamado de sermos apóstolos dos últimos tempos, de que profere São Luís Maria Guilhom de Montfort, apóstolos dos últimos tempos, verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria.